Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Muito bom estar com vocês e poder novamente participarmos juntos desse culto de oração, de estarmos intercedendo, levantando nosso clamor, orando pelo nosso povo, pelo nosso Brasil, pelos necessitados, orando para que Deus possa falar grandemente aos corações da nossa igreja. E em especial, hoje nós iniciamos nosso culto de oração também orando por esse país que está aqui, essa bandeira. País que vocês escolheram, que é Angola. Esse país que fica lá na África, essa pátria irmã do Brasil, da qual também já foi colônia portuguesa no passado, e um país muito carente do Evangelho, um país da qual nós amamos, um país da qual eu tive o prazer, há muito tempo atrás, de estudar com um casal que eram angolanos, que voltaram para sua terra para serem missionários, trabalhar lá com o seu povo. Então, ou seja, nós temos muitas razões para agradecer a Deus, para louvar o Senhor e estarmos juntos orando ao nosso Deus. Esteja, Pai, esteja agora concentrado, esteja agora realmente com o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Deus assim nos abençoe. Vamos fazer uma oração, iniciando assim o nosso culto online, nosso culto de oração. Para quem não sabe, meu nome é Marcos, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Interlagos. Que Deus assim fale aos nossos corações. Oremos. Ó Pai e amantíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante maravilhoso na tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Redentor. O Senhor é aquele que sabe todas as nossas dificuldades. Ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esse instante. E te peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar poderosamente a tua igreja, ouvir o nosso clamor, ouvir, ó Deus, as nossas petições, abençoar aqueles que estão sofrendo, estão nos leitos dos hospitais, lutando, Deus, contra qualquer tipo de doença, não só o Covid, mas seja qual for o tipo de doença, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão, ó Pai, desesperados, ansiosos, preocupados, muitas vezes perderam o seu emprego, que o Senhor possa visitar cada um deles e nos dar graça. Obrigado por esse instante que estamos aqui. Obrigado, Senhor. E fala grandemente aos nossos corações. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa também Angola, esse país tão carente do teu evangelho. Que o Senhor possa abençoar o povo angolano, esse povo que estaremos orando nesse mês todo, para que o povo angolano possa conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que Deus sim nos abençoe. Vamos agora, nesse instante, estar louvando e exaltando ao nosso Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui louvando ao Senhor e eu queria dizer para os irmãos que estiver ouvindo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, cantai com alegria, porque Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Amém. Em nome de Jesus, se quem estiver ouvindo, que louve com a gente também, que Jesus se agrada. Glória amém? A glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade.
Dando continuidade ao nosso culto, vamos agora nesse instante estarmos ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a nos dizer, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15. Que você possa assim abrir a sua Bíblia para estarmos assim acompanhando. É um texto muito conhecido, os irmãos com certeza conhecem esse texto. Esse texto contém uma oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, muito conhecida também, muito linda. Então estaremos agora nesse instante lendo esse texto e meditando naquilo que Deus tem a nos dizer. Vamos assim estar lendo esse texto. Diz assim, capítulo 6, versículo número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem. Esse texto, ele nos ensina como deve ser o nosso procedimento com relação à oração. Como nós devemos praticar a oração. Em primeiro lugar, esse texto, ele nos incentiva a termos e vivermos a prática da oração. O cristão não pode jamais deixar de estar intercedendo, ou seja, cada dia mais, a cada momento, estar se intensificando em oração. Estar orando. A oração tem um poder fantástico. A oração traz resultados impressionantes. A oração toca o coração de Deus. A oração nos fortalece. A oração faz com que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada, não desanimando jamais. Jamais desanimando. Apesar de nós vermos tempos difíceis, tempos que muitas vezes a esperança está se esgotando, a alegria está se esgotando, mas nós sabemos que nós podemos ter esperança e confiança em Deus. E Cristo nos ensina como deve ser a nossa vida de oração, como nós devemos assim estar praticando, né, essa vida de oração. E ele nos ensina com clareza. Cristo era muito objetivo. Cristo era o mestre dos mestres, porque ele era claro, objetivo. Ele falava tanto com os poderosos, com os sábios, com os entendidos, quanto ele falava com os pequenos, com as pessoas simples, rudes, pessoas que tinham pouco conhecimento. Então ele começa a nos ensinar sobre oração. Eu queria ressaltar aqui 4 pontos fundamentais, importantes, com relação à vida de oração. Primeiro, a nossa oração deve ser sem hipocrisia. Não podemos ser hipócritas na oração. A oração não é para o nosso benefício próprio. A oração não é para dizer, olha, como eu falo bonito, como eu oro bonito, como eu sou um homem de oração, como eu sou uma mulher de oração, como eu sou um crente exemplar, como eu dedico a oração. Não, a oração deve ser feita com alegria, com humildade no nosso coração. A oração não está fundamentada no prazer humano. Tanto é que no versículo 5 ele fala aqui, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Como é que era
os fariseus naquela época? Os fariseus eram um povo religioso, um povo que praticava a religião judaica, que viviam, que diziam ser os únicos que obedeciam à lei, os únicos que eram fiéis. E eles ficavam nas praças, nos cantos, de pé nas sinagogas, para que os homens pudessem ver e falar assim: olha, como eles são homens religiosos, como eles são homens de Deus. Não é para isso, a oração não tem esse objetivo. Não tem esse objetivo, né? A nossa recompensa da oração vem de Deus. Deus pode responder sim, como Deus pode responder não. Ou Deus pode responder espera um pouco. Nós não sabemos como é o agir de Deus. Nós não entendemos. A Bíblia diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ninguém. Então, ou seja, nós temos que, acima de tudo, descansar nos seus braços, para que Ele possa fortalecer a nossa fé e esperar nele. Salmo 37 é um exemplo disso. Descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ou seja, nós temos que orar e descansar nas mãos de Deus. A oração não deve ser para o engrandecimento humano. Não é para o nosso engrandecimento. Segundo, a oração é estar aos pés do Senhor. Jesus nos ensina que a melhor maneira de orar é estando a sós com Deus. E tanto é que ele fala no versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu sempre tenho falado para vocês que nesse momento agora que estamos vivendo de quarentena, de lockdown, em vários lugares por aí, pedindo para que o povo fique em casa, nós não podemos estar lá na nossa igreja. São Paulo está sendo tremendamente afetado por essa pandemia. Eu recomendo a você que respeite as autoridades. É hora de darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você está recebendo culto no seu lar toda semana, né? E no mínimo 2 a 3 vezes na semana você recebe a escola dominical. Que você possa separar lá na tua casa um cantinho, que talvez já seja o seu canto costumeiro, a sua Betel, a sua casa de oração, o local onde você fala com Deus, onde você tem um encontro com Deus diário, onde você coloca as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas petições, as suas gratidões. Não esqueça, meu amado irmão, de agradecer a Deus, porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem suprido as nossas dificuldades. É lá onde você estará, ter um encontro com o Senhor. Que você possa assim orar, ler a palavra de Deus. Tire esse tempo maravilhoso. Você talvez tenha você que está em casa, pode agora ter um tempo maravilhoso de estar lendo a palavra, buscando a Deus com mais intensidade. Porque nós temos muitas carências para estarmos, e muitos objetivos para estarmos assim, orando. Então, a melhor maneira é estar junto. Jesus Cristo fala e nos ensina a importância da prática devocional. Nós entregamos para cada família um devocionário cristão evangélico. Você deve recordar disso. Pega o seu devocionário. Eu imagino que você tenha a prática de ler sempre, constantemente, esse devocionário. Tire lá esse momento. Leia, ali tem mensagens importantes de irmãos preciosos, irmãos que têm comunhão profunda com Deus. Que você possa assim estar orando e buscando o Senhor com mais intensidade. Terceira lição que ele nos ensina aí: a nossa oração não está condicionada a nada, exceto a aprovação do Senhor. Não está condicionada a lugares. Não é porque você não está lá na igreja, pastor, então Deus vai parar de me abençoar. Já que nós não podemos ir, faz 40 dias que nós não vamos para a igreja, olha, minha vida, pastor, está um caos, Deus não vai me abençoar, porque eu não estou indo lá, eu não estou indo lá levar o dízimo lá no altar, não estou lá me ajoelhando e cantando, não. A oração não está condicionada a lugares. Uma verdade fundamental que os reformadores pregaram e defenderam, que nós como povo de Deus, evangélico, protestante, reformado pelo Espírito Santo de Deus, o povo que segue a palavra do Senhor, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, o povo que tem somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Deus, damos glória, somente as Escrituras, o povo que segue ao Senhor, é um povo que é
e exerce o seu sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdotes. É claro que é importante receber a visita do pastor, é importante ter a oração do pastor, eu entendo tudo isso. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e irmão. Você é um sacerdote do Deus vivo. E você pode orar aonde você está, clamar que Deus há de ouvir o seu clamor. Tenha certeza disso. Deus há de te atender. Tenha certeza disso. Deus não está com os seus portões fechados. Deus não está com o seu ouvido fechado. Nem com os seus olhos fechados. Muito pelo contrário. Ele trabalha 24 horas para te atender, para atender a sua oração. Então, ou seja, que você possa dedicar, né, e entender que a sua oração não está condicionada a lugares. Os fariseus queriam ficar de pé nas sinagogas. Muitos judeus estão lá no Muro das Lamentações, que acham que somente lá é um local sagrado. Não. O local sagrado é onde você se encontra com Deus. É estar aos pés do Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que você possa fazer assim. Não necessita de nenhum mediador. Nós não temos ninguém, né, para fazer mediação. Não é o pastor, não é o presbítero, não é seja quem for, não. O nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que Ele é o único mediador. É o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o nosso Salvador. A oração não implica em quantidade, em si em qualidade. Não é estar orando sempre, não é estar orando, né, em todo instante. Não é estar orando em voz alta, ou orando em voz baixa, ou orando todo mundo junto, ou orando sozinho, ou orando somente de joelhos. Tem igrejas que pensam assim, que a oração só deve ser feita de joelhos. Nós respeitamos cada um, claro, mas a oração envolve qualidade. Jesus, nessa oração do Pai Nosso, ele mostra aqui grandes qualidades para nós, importantes, né? Ele diz no versículo 9 diante: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que ele faz aqui? Ele engrandece ao Senhor, ele engrandece a Deus. Irmãos, na nossa oração, quem deve ser engrandecido é o nome do nosso Senhor, que está sobre todo nome. Ele é o nosso Senhor soberano, Rei dos reis. Saiba disso. Então, ou seja, que nós possamos, né, estar orando, reconhecendo a grandeza e o nosso Deus, que Ele é um Deus santo, separado de toda a corrupção do mundo. Nós vivemos uma era de muita turbulência política, onde muitos líderes querem ser um maior que o outro. Não estou percebendo isto. Nosso Deus não compartilha nada disso, saiba disso, porque Ele é santo. Ele ajuda, ele dá sabedoria. Eu tenho orado todos os dias pelo nosso presidente, eu oro pelo nosso governador, eu oro pelo nosso prefeito, eu oro pelos deputados, senadores, vereadores, seja quem for, os profissionais de saúde, os policiais, os médicos, a pessoa que coleta o lixo aqui na porta, todos aqueles que têm o seu trabalho essencial. Eu oro constantemente. Deus tem abençoado esses homens e oro para que Deus dê sabedoria a esses homens. Mas Deus está sobre todas as coisas. Seu nome está sobre todo o nome. E nesse nome nós cremos. E nós buscamos. Amém? Tanto é que ele fala aqui: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus se submete. Ele mostra aqui na oração, temos que ser submissos à vontade de Deus. Submissos ao Senhor. Depois ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois que ele engrandeceu o Senhor e submeteu a autoridade do Pai, ele começa a pedir. Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós vivemos um momento de isolamento, muitos talvez não estão podendo trabalhar, mas nós louvamos a Deus porque Deus tem suprido as nossas dificuldades. Não tem faltado nada em nossos lares. Talvez nós não podemos ir no restaurante que nós tanto gostamos, nós não podemos ir talvez no McDonald's, não podemos comer aquela pizza saborosa, mas nós temos o básico, que Deus tem nos dado, suprido.
Mais importante de tudo é a nossa saúde, a nossa vida. Então louve ao Senhor por isto. Agradeça a Deus porque tem suprido as suas dificuldades. Depois ele fala, ele pede perdão, perdoa as nossas dívidas. Os católicos oram essa oração, eles falam, perdoa as nossas ofensas. Interessante que o texto grego, ele é tão profundo que esse verbo, ele tanto pode ser traduzido como dívidas, como ofensas. Aí dívidas que está falando aqui são ofensas que nós fazemos para as outras pessoas. Talvez nós ofendemos algumas pessoas, talvez ofendemos sem saber. Talvez nós pecamos, e pecamos contra outras pessoas também. Nosso pecado traz consequências não só para a nossa vida, como para outros. Então, ou seja, nós temos que orar, pedir a Deus perdão. E Deus, aquele que perdoa e que purifica os nossos pecados. Tenha certeza disso, Deus purifica. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, 1 João capítulo 1, versículo de número 7, em diante, ele diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, mostra um Deus amoroso, um Deus que perdoa. Basta nós clamarmos, basta nós pedirmos perdão, que ele há de nos perdoar. Tenha certeza disso. Ele restaura aquele que tem o coração quebrantado, aquele que está no lamaçal do pecado. Se você que está me ouvindo ainda não entregou sua vida a Jesus, talvez sente culpa pelo seu pecado, confesse ao Senhor. Peça que ele entre no seu coração, que ele transforme a sua vida, que ele possa salvar a sua vida. Os nossos pecados nos causam uma separação entre nós e Deus. Então, Jesus é a propiciação do nosso pecado, que diz o texto, né, que nós acabamos de ler, né? 1 João, capítulo 1, vou voltar lá para o texto, que fala algo importante. Né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? E depois no versículo, capítulo 2, versículo número 2 diz, ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é o preço da nossa redenção. Outra qualidade com relação a essa oração de Jesus que nós vemos, ele encerra essa oração, né, as últimas petições dele, ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ou seja, ele pede ao Senhor, né, para que Deus possa fortalecer-nos no momento das nossas tentações e lutas. O inimigo, ele é astuto, ele trabalha constantemente para que a igreja possa falhar no seu plano. Ele trabalha constantemente para que os crentes possam desistir de seguir a Cristo. Ele luta para que o crente possa deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de estar em comunhão. Ele joga irmão contra irmãos. Ele tenta destruir as famílias, fazer com que esposo e esposa possam brigar e não chegar a um entendimento. Ele tenta destruir a comunhão, a comunicação na família. Ele tem escravizado os jovens nas drogas, feito os jovens lutado para que os jovens sejam rebeldes e abandonem totalmente ao Senhor. Então, ou seja, ele fala, não nos deixes cair em tentação. O próprio Jesus foi tentado, nós conhecemos pela palavra de Deus. Mateus capítulo 4 narra a tentação de Jesus, que o diabo, né, o levou até o templo. O diabo tentou de todas as maneiras tentá-lo para que ele pudesse o adorar também. E Jesus Cristo respondeu, acima de tudo, com a palavra de Deus. Ele diz, Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele conhecia muito bem a palavra. E um dos segredos fundamentais para estarmos vencendo as tentações, as provações, as lutas, é nos fundamentarmos mais e mais na sua palavra
e uma vida de oração contínua com o Senhor. Uma oração sem hipocrisia, uma oração com qualidade, uma oração realmente de quebrantamento, reconhecendo, submetendo-se à vontade do Senhor. E ele encerra aqui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele reconhece a grandeza do nosso Deus. Que você possa reconhecer, meu amado irmão, a grandeza e o poder do Senhor. Ele fala: livra-nos de todo mal. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito difícil, na qual o mal tem lutado contra o povo, contra a igreja. Mas saiba de uma coisa: o mal está com seus dias contados. A Bíblia nos ensina que Cristo está voltando e para buscar a sua igreja, e essa é a nossa esperança que nós temos. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor no lar celestial e não estaremos sujeitos aos males que nós temos aqui. Temos que enfrentá-los. É necessário. Como eu falei para os irmãos, né, muitas pessoas estão estudando sobre o ateísmo na nossa escola bíblica e muitas pessoas se tornam ateus porque não conseguem entender como é que pode um conceito, né, crer num Deus bom e um mundo totalmente perverso e mau. Como é que Deus permite? Porque Deus não acaba com tudo isso. Deus não manda raio na cabeça daqueles que fazem o mal e tudo mais. Claro que Deus ama todos os homens, sejam eles bons ou sejam eles maus. Mas nós vemos que a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Porque o pecado entrou no mundo através do homem. Adão pecou e Deus falou: maldita a terra por tua causa. Então, ou seja, que nós possamos realmente nos submeter, nos render aos pés de Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Então nós vimos esses 4 pontos importantes. A nossa oração deve ser sem hipocrisia. Temos que orar e estar aos pés do Senhor. A nossa oração não está condicionada a nada exceto a aprovação do Senhor. Estar submetendo a sua vontade, porque Deus é soberano. Nós não podemos exigir nada de Deus e determinar nada para Deus. Nós temos que submeter a sua vontade, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A oração implica em experimentarmos o perdão de Deus, estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Desejo que você possa realmente meditar nesses 4 pontos e estar vivendo uma vida íntegra, uma vida de consagração contínua com o Senhor. Que Deus te abençoe nesse momento difícil que nós estamos passando, que estamos vivendo. Que Deus fortaleça grandemente a sua vida e a sua fé. Amém? Vamos orar juntos, então, a oração que Cristo nos ensinou, que é o tema desse texto que nós acabamos de ler, que você conhece muito bem. Feche seus olhos. Vamos agora estarmos entrando na presença de Deus e orando essa oração tão linda, tão simples, tão objetiva, que Cristo assim nos ensinou. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Vamos estar ouvindo agora um quarteto lá de Goiás, quarteto Gileade. Eles têm um ministério bonito, maravilhoso. Eles cantam em várias igrejas lá em Goiás. É um quarteto muito abençoado pelo Senhor. No final desse culto, vamos colocar ali o Facebook, o WhatsApp, o canal do YouTube deles, para que você possa assim estar prestigiando. Quem depois quiser entrar em contato, talvez adquirir algum CD, fique à vontade, tá bom? Eles têm um trabalho maravilhoso, eles são muito amigos de muitas igrejas cristãs evangélicas lá em Goiás. Eles cantam sempre no aniversário da nossa igreja de Cristianópolis, que é uma das primeiras igrejas cristãs evangélicas do Brasil. Para quem não sabe, Cristianópolis é uma cidade fundada por cristãos evangélicos que fugiram da perseguição, que no início do evangelho, lá no começo do século XX, eles enfrentaram uma dura perseguição no estado de Goiás e fundaram uma cidade numa terra doada por um fazendeiro que havia se convertido para que eles pudessem ali se refugiar. Foi um local de refúgio.
Vamos então ouvir essa mensagem musical importante para o nosso coração. Na vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz na alma já se foi há tempo, o mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre, descanse que eu cuido de você. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Vitória para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. A tempestade ele acalma, só ele o futuro prevê. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Muito bem, vamos passar agora para o nosso momento de oração, de estarmos intercedendo por aqueles que necessitam, que estão passando por lutas, por dificuldades, pelos desempregados, pelas nações. Estaremos orando pelo Brasil, estaremos orando por Angola, esse país que nós estamos intercedendo nesse mês. Que Deus possa abençoar essa nação, salvar vidas, fortalecer as igrejas que lá estão. Que essa nação seja alcançada pelo poder que há no nome de Cristo. Vamos orar especialmente pela Jaqueline, irmã da nossa irmã Cristiane. Ela pediu oração hoje no nosso grupo. Jaqueline está com suspeita de Covid-19, ela trabalha no hospital aqui no Grajaú. Que Deus proteja ela, que não seja nada de mal que venha acontecer com ela. Oramos também pelo Adrian, padrasto da nossa irmã Bárbara. Que
que está internado lá em Swansea, lá no país de Gales. Ele é um servo do Senhor, está passando um momento difícil, com uma infecção urinária muito forte. Ele tem epilepsia e é um homem muito humilde, que teme ao Senhor. Que Deus possa visitá-lo, protegê-lo de todo mal. Nós sabemos que o Reino Unido tem sido tremendamente afetado pelo Covid-19, é o segundo país que teve mais casos, né, de Covid-19. Então ore também por essa nação também que tanto necessita, tá bom? Vamos orar pelos demais irmãos, pela irmã Júlia, né, que tem ficado muito triste por não poder ir à igreja. Eu conversei com a Mari esses dias. Ore por ela, pelos demais idosos, irmã Dalva, irmã Alzira, tantos outros que necessitam, né, que Deus possa fortalecer. E o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação e dê graça. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento agora. Feche seus olhos e vamos interceder ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nome santo e amado de Cristo Jesus, aqui nós estamos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graça, Senhor. Nós te pedimos por esses motivos que aqui foram colocados na tela, que tanto necessitam. Irmãos que estão passando por lutas. Ó Pai, nós oramos pela Lina, pela Mariana, pela irmã Dalva. Ó Deus, nós oramos pela Neuza Lopes. Oramos, ó Deus, pelo Mike, que também está lutando, Deus, com a sua enfermidade. Proteja ele de todo mal. Obrigado por ter abençoado, dado graça na sua vida. Oramos, ó Deus, pela Jaqueline. Coloque tuas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Que nenhum mal aconteça com ela, Senhor. Que ela possa, ó Pai, se recuperar e voltar para o seu trabalho. Ela que é tão útil, ó Deus, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Oramos pelo Adrian. Coloque tuas mãos sobre a sua vida, sobre a sua saúde, ó Deus. Proteja ele de todo mal. Que nenhum mal aconteça. Visita o teu servo lá naquele leito do hospital. Que ele possa sair de lá, ó Deus, e vir para casa para poder ser tratado com mais carinho, com mais cuidado. Ó Deus, abençoa o nosso país que tanto necessita, ó Deus. Nosso país que passa por lutas, por batalhas, ó Deus. Coloque tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um. Oramos pela irmã Rosa, pela sua recuperação com relação à sua saúde também. Ó Deus, enfim, ó Pai, por tantos outros, pelo emprego de cada um de nós, que o Senhor possa suprir as nossas dificuldades. Obrigado por o Senhor ter cuidado de nós, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelas nações, oramos pelo Brasil, dê sabedoria aos nossos presidentes, aos nossos governantes, ó Pai. Abençoa, Deus, Angola, esse país tão carente do Teu Evangelho. Que Teu Evangelho floresça cada vez mais naquela nação e alcance vidas tão preciosas para Ti. Nós pedimos a Angola por herança. Cuida dessa nação, Senhor. Cuida dos missionários que lá estão. Supra as suas dificuldades. Eu sei que agora, Pai, muitos talvez deixarão de contribuir com os missionários devido à crise que está instaurada em nosso país e no mundo. Mas supra as suas dificuldades. Cuida de cada um deles, Senhor Deus. Enfim, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, dando graça e força. Que Teu Evangelho possa crescer no nosso país e alcançar muitos e muitos frutos, ó Deus. Abençoa, ó Deus, esse conjunto também, o Quarteto de Leade, que participou conosco nesse culto. Abençoa esses irmãos que têm esse ministério tão maravilhoso de cantar e levar o Teu amor através da música. Que o Senhor possa suprir as suas dificuldades e abençoá-los poderosamente. Que cada participação, cada música, ó Pai, que eles gravaram, que eles estão transmitindo para o mundo, que essa música possa chegar a muitos lugares e alcançar muitas e muitas vidas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida de cada um de nós, que Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos dê graça. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus sim te abençoe poderosamente. Que possamos estar todos juntos, né, participando com alegria da nossa Escola Bíblica Dominical, que estaremos transmitindo também online para você, e também com o nosso culto domingo, do Dia das Mães, culto especial. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que a sua palavra possa reinar e causar um grande impacto em nossas vidas. Que Deus assim te abençoe. Amém. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes.
Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. E nele vou permanecer, levar